Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 4, explicação do conteúdo. Esse vídeo sobre meteorologia. Lembrando que tem um outro vídeo que é sobre clima e tempo. Acompanha lá. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e deixe o seu like. O tema meteorologia. Professor, meteorologia é estudo meteoro? Não. É estudo dos fenômenos que acontecem na atmosfera. Os fenômenos atmosféricos. Claro, há outras ciências que vão estar acopladas a isso aí, ou estendidas, a partir disso aí. Mas vamos lá. Os fenômenos meteorológicos ou fenômenos climáticos, A meteorologia, querendo ou não, estuda um pouco também aquilo que a climatologia estuda, Mas a meteorologia é a ciência que estuda os processos que ocorrem na atmosfera terrestre, principalmente na camada mais próxima à superfície, a troposfera, 17 km, 20 km, algum dá 12 km, enfim, essa primeira camada aí. Então, é a maior parte das atividades humanas, até porque a gente também agora já vai até para o espaço, E onde podem ser sentidos os efeitos que as condições atmosféricas exercem na vida das pessoas. Percebe-se daí que é necessário conhecer adequadamente os processos que causam a evolução das condições do tempo e aplicar esse conhecimento na previsão destas condições. Como assim, professor? Chuva, granizo, calor, seca, isso tudo interfere em coisas econômicas, vamos dizer assim. E na vida prática também, Esta é uma das atividades de que se ocupa a meteorologia, mas não a única, de modo que o termo ciências atmosféricas tem sido empregado para melhor caracterizar a diversidade das áreas de conhecimento dessa ciência. Além da previsão do tempo, as ciências atmosféricas têm por objetivo o estudo da poluição atmosférica, mudanças climáticas globais, o problema das modificações na camada de ozônio, na alta atmosfera, na estratosfera, raios e relâmpagos, sistemas atmosféricos de grande escala, tufões, furacões, sensoriamento remoto. Para esses estudos são necessários conhecimentos complementares: física, química, matemática, cálculo numérico, claro, matemática, é um dos ramos da matemática, e computação. Por que computação, professor? É o equipamento, querendo ou não, vai desencadear sempre no computador que vai fazer as análises dos dados, Então tá aí um exemplo aí, uma imagem, uma carta aí, onde a gente vê uma massa de ar quente aqui, invadindo uma área fria, porque o quente geralmente vai estar vermelho, o frio vai estar azul. Então, sei lá, uma massa de ar invadindo o continente, geralmente pode trazer chuva, coisa desse tipo, Aí o método, ou uma seca, O método científico, porque pode ser um ar seco, quente, seco, que está mantendo aquela área ali. O método científico para análise do tempo é o estudo dos fenômenos atmosféricos e a sua variação temporal, com enfoque na observação, descrição, hipótese, por isso que às vezes eles erram, coleta de dados, análise e interpretação de resultados, a fim de prever e reconhecer padrões de tempo na atmosfera terrestre. Praticamente todas as atividades humanas vão depender disso aí, Turismo, agricultura, pecuária, pesca, comunicação, transporte, várias coisas vão depender disso aí, gente? Navegação depende de clima, gente? Então, transporte também. Então, nós temos, assim, várias técnicas e vários equipamentos, E, inclusive, a gente dá um destaque assim, das imagens de satélite, que eu não vou falar dele, eu vou falar das estações, mas não vou falar de satélite lá. Então, esse satélite meteorológico, antigamente tinha aqueles balões meteorológicos que ficavam fazendo a previsão lá de cima, as imagens, essa coisa toda. E aí nós temos aqui no Brasil o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que administra mais de 400 estações, em 10 distritos regionais. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, nós temos um, em outras cidades de Minas também deve ter. Então, portanto, o termo meteorológico está baseada, entre outros, em coleta de dados observados de hora em hora nas estações meteorológicas de superfície, tem a precipitação,
a direção dos ventos, quantidade do vento, velocidade do vento, umidade relativa do ar, nós vamos falar dela hoje, nuvens, ondas, pressão, etc. Com o auxílio de supercomputadores, fazem através de modelos numéricos uma simulação, um comportamento atmosférico. Pode pensar 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas, ou seja, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, às vezes até 5 dias à frente é feita essa previsão. Por exemplo, hoje, se você viu o jornal hoje, por exemplo, pode acontecer, se for o final de semana que você está vendo, aí você vai ver que está falando a previsão do tempo da semana seguinte toda. Por quê? Porque eles conseguem fazer uma previsão a partir desses movimentos. Falha? Às vezes sim, às vezes o vento muda de direção, às vezes acontece outro fator, surge outra massa de ar que interfere, acontece, mas são previsões, né? Então, as informações do modelo numérico não são suficientes para a realização da previsão do tempo. É necessário o auxílio das imagens satélite, elaborar a previsão de curto prazo, né? Geralmente as imagens estão disponíveis em 3 canais, o infravermelho, igual a gente viu aquela, visível, que às vezes você vai ver mesmo, vapor d'água. Também existe o radar meteorológico, que fornece as condições meteorológicas reinantes num espaço de tempo menor e também para uma área menor, né? Então a gente vê aí, ó, por exemplo, a gente vê o mapa de Minas Gerais e a gente vê uma corrente de ar movimentando com um pouquinho de nuvem. Aí geralmente nesse dia eles vão falar assim, sol parcialmente coberto, nublado, com pouca possibilidade de chuva, coisas desse tipo. Se a nuvem tivesse mais densa, com grande possibilidade de chuva, não é? Aí você vai ver que algumas regiões, por exemplo, aqui, ó, o Triângulo, o centro-norte aqui, ó, do estado e o sul do estado com mais possibilidade de alguma chuva. E aí, é claro, eles vão fazer uma previsão mais focada e dizer assim, possibilidade de chuva à tarde, coisas desse tipo, porque tem como você ver algumas coisas assim, com possibilidade. Não quer dizer que vai chover, né? Não tem como eles afirmarem 100%, porque às vezes pode chover em um bairro e no outro não chover, então não tem como. Aí o tema é estação meteorológica. Dentro de meteorologia, a gente fala da estação. É um conjunto de instrumentos, sensores que vão estar distribuídos, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem a de Sertãozinho, tem a da Pampulha, tem algumas outras estações que estão coletando os dados. Quais são os dados? Temperatura do ar, velocidade, direção do vento, umidade do ar, radiação solar, possibilidade, né, se já está chovendo ou não, pressão atmosférica, coisas desse tipo, tá? E quando fala de chuva, a quantidade também de chuva, né, que é o pluviômetro, que vai pegar lá. Então vamos lá. Existem as estações automáticas, né, que vai pegando a coleta de dados totalmente automáticas, estação de sensores, emitem sinais elétricos e aí manda aí, né? Então, é um processamento dos dados, vai mandar para uma central para armazenar e processar esses dados, né? Geralmente é essa estação aí, que você já deve ter visto alguma por aí, ó, essa pequenininha. Essa geralmente ela dá uma precisão, mas assim, não tão grande e não cobre uma área tão grande, né? Ela não prevê uma grande coisa. Isso aqui geralmente é utilizado muito em fazendas. Fazendas grandes costumam ter, ó, na região lá eles contratam alguém para poder fazer esse serviço, para ver época boa de colher ou época boa de plantar, coisas desse tipo, né? Por exemplo, tem planta que não pode plantar com chuva, tem que esperar uns 2 dias para chover, ou às vezes vai pulverizar algum controle biológico, não pode estar chovendo, né? Coisas desse tipo. Então, estações convencionais, essa aí é que nós vamos falar muito dela. Inclusive, você já deve ter visto alguma por aí espalhada pela cidade. Né? Existe presença de uma pessoa que vai coletar os dados, que vai olhar. Esses instrumentos que compõem a estação são normalmente leitura direta. Termômetro, mecânico de registro, termo higrográfico, pluviógrafo, o anemógrafo, anemômetro, né? Também, pluviômetro, termo o higrômetro, né? Nós vamos ver isso.
Primeira classe são aqueles que medem todos os elementos meteorológicos. A segunda não realizam as medidas de pressão atmosférica, radiação solar e vento. Quer dizer, vai pegar só mais com chuva, né? E a terceira classe medem apenas a temperatura máxima, mínima e a chuva. Né? A terceira classe vai fazer só isso. Então, a primeira classe faz tudo. A segunda classe retira a pressão atmosférica, radiação solar e vento. A terceira classe vai sobrar só a temperatura e a quantidade de chuva. Na segunda classe ainda mede a umidade do ar, essas coisas desse tipo, né? Então tá aqui um exemplo de uma aí, né? Essas casinhas aí são os instrumentos. Esse instrumento vai dar mais precisão do que aquela totalmente informatizada. Por quê, professor? Porque ele cobre maior área, ele cobre maior região, ele vai ter mais precisão, porque os aparelhos são individuais, então você consegue pegar uma pessoa e analisar cada dado, né? Então, devido à sua maior praticidade, atualmente a estação meteorológica automática é mais utilizada. Além disso, com esse tipo de estação também é possível verificar pela internet os dados em tempo real. Então, aquelas mais afastadas, obviamente que eles vão colocar essa, né? As estações automáticas possuem 4 sensores essenciais, vamos falar deles, né? O anemômetro, o piranômetro, não tem nada com pirar, né? O sensor de temperatura, né? Termômetro, e umidade, que mede os dois, e o pluviômetro. O anemômetro é um instrumento que mede a velocidade e a direção do vento. Este instrumento deve ser instalado a 2 metros de altura em relação ao solo, mínimo, né? Tem alguns mais altos. O piranômetro registra a radiação solar global naquela região, né? E deve ser instalado entre 1,5 metro e 2 metros de altura. Os sensores de temperatura e umidade geralmente são transmissores que medem a temperatura e a umidade do ar. Esse sensor deve ficar no abrigo meteorológico para não ser danificado. Geralmente ele vai ter uma casinha em volta dele, né? E a altura de instalação é 1,5 metro. O pluviômetro, né, pega a quantidade que choveu, né? Quantidade que choveu. Aí geralmente tem uma conchinha que vai medir quanto que choveu lá dentro. A área de captação de água bocal do pluviômetro deve ficar a 1,5 metro do solo. Nada terrestre, né? Se vocês observarem. Então tá aí em mais detalhe aquela coisinha. Nós vemos aqui o anemômetro, nós temos aqui o medidor de temperatura, nós temos o pluviômetro e aqui nós temos o piranômetro. O piranômetro aqui, ó, que aí ele passa para a central, aqui, ó, parece uma fonte de energia solar, né? Mas ele está captando a quantidade de luz que está chegando ali. Isso é muito comum às vezes nas estradas. A gente vê em alguns pontos de estrada algumas coisas assim, tá? Nós temos isso aqui de novo, ó, sensor de velocidade, direção do vento, sensor de precipitação da chuva, né? Geralmente vai ter uma caixinha, e o sensor de umidade e temperatura. Então, vamos falar agora sobre a umidade relativa do ar. Isso é importante, que a gente ouve tanto no jornal, né? Umidade relativa do ar, está em estado de alerta. O que é a umidade relativa do ar, né? Primeiro a gente tem que definir o que é umidade atmosférica. A quantidade de água presente no ar em forma de vapor. E aí eu vou deixar isso bem claro, hein? Que às vezes pode ter ficado a brecha lá atrás. O vapor de água ele é invisível, está misturado ao ar. Tá? A nuvem não é feita de vapor de água. A nuvem é feita de água, tanto no estado líquido quanto no sólido. Não é gasoso. Gasoso está misturado no ar e é invisível. É um gás invisível, tá bom? Professor, e aquela fumacinha que sai da panela, a fumacinha que sai da nossa boca em dia de frio? É porque o dia que está frio, por exemplo, o vapor que sai da nossa boca, que inclusive é invisível, você não está vendo agora, aí ele condensa quando ele entra em contato com o ar frio. E aí você consegue ver a nuvenzinha da sua respiração, tá? Então vamos lá. É possível encontrar também a água em sua forma gasosa no ambiente em que vivemos, né? Então essa substância é fundamental para regular a dinâmica climática, que querendo ou não o vapor vai subir, vai condensar e vai formar nuvem, né? E aí vai formar vários processos biológicos nossos aí, né? Já a umidade relativa do ar é um elemento atmosférico referente à saturação de água presente no ar. Como assim? Para entendê-la, nós precisamos compreender que o máximo de água
misturada na atmosfera ocupa 4%. Você vai falar, professor, mas falou lá que a umidade relativa do ar é 60%. Espera aí que nós vamos ver. O máximo que o ar pode ocupar é 4%. Aí a concentração relativa vai ser em torno desse 4%. Quanto que ela está dentro desse 4%? Se ela tiver 100%, ela está 4%. Se ela tiver 100%, ela já está condensando, ela está formando neblina, ela está chovendo, enfim. Porque é o limite que chega, tá? Que consegue formar pressão de vapor dentro do ar. Tirando isso, o vapor no estado gasoso já passa para o estado líquido, tá bom? Então, quer dizer que cada 100 partes do ar, 4 é desse vapor, né? Então, aí quando chega nesse ponto de saturação, chove. Quando abaixa muito, vai chegando perto do 0%, né? Então, vamos supor que, ó, passou lá no jornal que a umidade relativa do ar está a 60%. Isso agora é uma coisa da Dilma Rousseff, né? Isso significa que é 60% de 4%. 60% de 4 seria o quê? 2,4%. É isso, tá? Ah, professor, então por que não fala que está 2,4%? Mas não, é porque a relativa, a gente está falando de relativa. Porque é mais fácil a gente pensar e falar lá em porcentagem com 100%. Se você fala que é 2,4%, tem gente que não consegue dimensionar isso aí, tá? Então, significa que o ar está com 60% da capacidade máxima de água dele. Vamos supor, em cada 100 litros, 4 litros seria de água o máximo, né? Então, tem 2,4 litros de água em 100 litros de ar. Pronto, é isso que significa. Então, se consideramos 4%, então 60% dá 2,4%. Ah, professor, então quando fala lá que a umidade está em alerta, né, lá nos 40%, 30%, 20% já está em risco muito grande, praticamente quase impossível estar vivo, quer dizer que está variando, né? E isso, se tiver 50%, quer dizer que está 2% de água no ar, mas está 50% da umidade relativa de ar. Se tiver 30%, quando é uma situação de alerta grande, né? 30%, está lá em 30%, nós pegamos 30 vezes 4, 1,2, né? 30%, 1,2% de água que vai ter lá, entendeu? Então quer dizer que ela vai variar de 0 a 4. Essa é a variação máxima de água. Mais do que 4%, chove e diminui já, porque já precipita, porque não fica no estado gasoso. Aí vai formar nuvem, vai formar neblina. Em dia de neblina, a umidade relativa de ar está lá os 80%, 85%, para você ter ideia, né? Para você ter ideia. Então também há ambientes em que a umidade é mais elevada, as temperaturas costumam variar menos, né? E onde, né, no inverno, inclusive, é mais seco, aí você vê que ela oscila mais. Por quê? Porque, lembra, o vapor de água é um dos gases do efeito estufa também. Ele também ajuda a manter a temperatura. Então nós temos aí 60% é o ideal, 80%, igual eu falei, já está neblina, já está aquela coisa louca. Entre 20 e 30, está de atenção. Abaixo de 20, você já sabe que é um alerta muito grande. Abaixo de 12, não tem jeito nem de estar vivo, praticamente, tá? Aí as florestas já estão pegando fogo tudo e é isso aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. No mais, eu fico por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.